Boa noite, começamos mais uma reunião da Mais 60 Saber. Hoje a gente recebe dois convidados para a gente falar sobre os mistérios do risco cirúrgico. Eu vou só pedir aos nossos convidados para esperar um pouquinho para entrar mais pessoas e desejar Perfeito. boas-vindas aí ao Gabriel, que foi pontual e que, né, já está presente nesse webinar. Liberei câmera e microfone, viu, Gabriel? Caso você queira fazer alguma manifestação ao vivo aí. Opa, obrigado, boa noite. Eu tô pós-treino aqui na academia. Deixa eu notar visualmente aí. Tudo bem? Tranquilo. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar só mais 5 minutos e a gente começa, porque a reunião vai ficar gravada e as pessoas podem acessar depois, se elas quiserem. As ordens. Boa noite, Camila. Boa noite, Márcio. Nós estamos aguardando um pouquinho para mais pessoas chegarem, tá bem? Boa noite, Matheus. Boa noite, tudo bom? Vamos aguardar alguns minutinhos só para chegarem mais pessoas e a gente começa, tá bom?
Bom, boa noite novamente a todos e a todas. Obrigado pela presença ao vivo das pessoas que estão aqui conosco. Nós vamos dar início, então, a mais uma reunião clínica da Mais 60 Saber e agradecer aqui aos colegas Gabriel e Carolina que me ajudaram na preparação desse momento. E primeiro deixar os nossos convidados, né, Dr. Fernando Carvalho e doutora Maria Clara, se apresentarem, né, e dizerem um pouquinho do trabalho de cada um. E só ressaltar que Maria Clara fez parte da Mais 60, né, da história da Mais 60, dos primórdios da Mais 60, e estou muito feliz de revê-la novamente aqui conosco para a gente debater sobre os mistérios da avaliação pré-operatória. Então, a palavra está com vocês aí, Maria Clara e Fernando. Boa noite, então vou começar, né? Meu nome é Maria Clara, é realmente um prazer, né, estar de volta aí na Mais 60, que me acolheu aí em 2017, não sei, né, Estevam, 18, e, né, foi uma experiência muito, né, muito gratificante, aprendi muito com vocês, e hoje, né, a minha atuação é mais dentro do hospital, né, na residência de cardiologia, lá no Horizonte. E a minha área de atuação, né, mais específica é com reabilitação cardiopulmonar, né, e teste cardiopulmonar de exercício. São as minhas duas grandes, vamos dizer assim, áreas de interesse, né? E agora na pesquisa lá com o Fernando também, né? Ele talvez vai explicar aí um pouquinho, né? A gente tem um centro de pesquisa em andamento. Então, aí também estamos expandindo para essa área, né, da pesquisa clínica. Né? E é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa contribuir aí com a discussão. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Ainda bem que Maria Clara falou da pesquisa clínica, né, como área de atuação dela, senão eu ia ficar bravo com ela. Mas eu sou Fernando Carvalho Nochvander, sou cardiologista, coordeno o serviço hoje do Horizonte, trabalhei muitos e muitos anos no Vera Cruz. Hoje a minha grande atuação é na pesquisa clínica, né? A gente tem um centro que chama-se NUPEC, agora chama-se NUPEC One, em virtude de questões de marca, já com 15 anos de história, e eu viemos conversando aí nas últimas semanas com a proposição da gente construir uma parceria com a Mais 60, que eu acho que pode ter grande valia para todos nós, né? A gente participa de vários trials em cardiologia, nossa área primordial, mas expandimos para outras especialidades e a ideia é poder ter uma colaboração conjunta tanto na cardiologia quanto em geriatria e neurologia, que são especialidades bem sinérgicas, né? Mas eu tenho uma atuação hospitalar de muitos e muitos anos, é uma cachaça que a gente gosta, né, Clarinha? Apesar de estar cada vez pior o cenário para o médico dentro de um hospital, mas a gente gosta, então estamos nessa. Eu trouxe a Clara, porque ela é que sabe tudo, então eu vou só apoiá-la aqui na discussão. Vamos lá, Estevam, com você. Bom, a gente combinou o seguinte, hoje não vai ser uma aula propriamente dita, né? A gente trouxe aqui, né, eu, Carol e Gabriel, nós separamos aqui 10 situações de desafio, né? Fernando e Clara, não sei o quanto que eles viram os casos, então talvez seja aquela coisa de fazer ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E eu estou abrindo o microfone e as câmeras de todo mundo aí, se vocês quiserem participar da discussão de cada caso, ou fazer perguntas em relação a cada caso. Mas antes de começar, né, assim, eu queria ouvir a opinião de Fernando e Maria Clara, se vocês acham que risco cirúrgico é coisa de cardiologista, ou se, por exemplo, o geriatra tem que estar preparado para avaliar um paciente antes de uma cirurgia. Nossa, então eu vou falar, já que o Fernando falou que me trouxe para eu falar, né? Estevam, eu não acho de jeito nenhum, estou dando uma opinião bem pessoal, eu não acho que risco cirúrgico é uma coisa de cardiologista. Por mais que tenha, né, a nossa sociedade tenha diretriz, eu acho que, né, a cardiologia, historicamente, né, talvez, né, tem esse papel, eu acho que a gente tem, né, tem muita coisa realmente que toca aí, né, na nossa especialidade,
Mas eu acho que a avaliação pré-operatória é uma coisa de todo mundo que está envolvido na cirurgia, né? Então, é uma coisa do cirurgião, é uma coisa do anestesista, né? Na geriatria especificamente, né? Eu fico muito feliz quando, né, me encaminha um paciente que vem com um relatório do geriatra, assim, né, completo, mas que muitas vezes eu falo assim, nossa, mas será mesmo que precisava de mim? Eu acho que o relatório do geriatra, né, já está tão completo. Então, assim, realmente, né, talvez a minha opinião seja um pouco diferente aí, mas é minha opinião. Eu concordo plenamente. Vim até conversando com o Estevão antes da gente abrir a reunião. A gente vive isso, né, Clara, lá no hospital, a gente argumenta, poxa, o paciente está sendo seguido por um clínico, sendo seguido por um geriatra, tem o paciente já em relacionamento, um risco cirúrgico trivial, chama a cardiologia. Isso é a menor necessidade, né? Eu acho que hoje que 90% ou mais dos pré-operatórios faz-se mais do que precisa, gasta-se mais do que precisa gastar, né? E a menor parte deles precisa do cardiologista. E aí o outro lado da moeda talvez seja o mais importante. O paciente que realmente precisa de uma avaliação multidisciplinar, muitas vezes a gente não consegue operacionar essa avaliação multidisciplinar. Esse paciente chega num ambulatório de pré-operatório com a cirurgia marcada para dali a X dias, né? Eu não tenho acesso fácil a um geriatra muitas vezes, que a participação no caso seria fundamental. Vejo a maior parte do tempo, não sei se tem anestesista aqui, anestesia distante, fazendo uma coisa totalmente separada do cardiologista, então, ou seja, a sinergia que seria necessária é pouco presente. Então, eu acho que a gente faz demais onde não precisa e não faz o ideal aonde realmente precisa. E onde é simples, eu acho que todo mundo tem a mesma habilidade. E onde é complexo, todo mundo precisa de todo mundo. Essa que é o resumo que eu faço do risco cirúrgico. Boa. Então vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Vamos começar então com o primeiro caso, desafio aqui, para ver a opinião de vocês. Caso clínico 1, um paciente de 68 anos, sem comorbidades significativas, com indicação de cirurgia de catarata, né, que é o nosso feijão com arroz aí do consultório geriátrico. Essa pessoa utiliza apenas suplementação de vitamina D e cálcio. Você examina essa paciente, não tem nada, pressão boa, né, não tem queixa nenhuma. Aí você resolve liberar o risco cirúrgico sem exame adicional, mas chegou lá no cirurgião, ele exige hemograma, coagulograma, glicemia, creatinina e ECG. Quem está certo nessa história? Eu vou pegar esse, Clarinha, porque está fácil, tá? Esse é para mim. Isso aí não tem dúvida nenhuma que nós estamos falando de uma cirurgia de baixo risco, é uma cirurgia basicamente avascularizada, né, que é a cirurgia de catarata, simples, onde não é necessário nenhum exame, né? Isso não tem a menor dúvida, mas é a realidade do nosso dia a dia, né? Então, quem está certo é quem não pede os exames, né? Quem pede os exames está gastando a mais. É difícil de ter um paciente que chega sem exame nessa situação, mas eles são desnecessários. O que vocês acham? Por que vocês acham que o cirurgião não adquiriu esse conhecimento ainda, né? Porque assim, a evidência é muito clara, né? Na ausência de benefício aí desses exames preparatórios nessa situação. O que falta para esse conhecimento chegar no dia a dia aí de quem opera? Eu acho que tem duas situações. Uma postura defensiva que o médico adota, né? De achar que ao pedir exames ele está se resguardando de algo. E a outra é um conceito arraigado, né? Que o cara, risco cirúrgico é igual a exame, né? Se não tiver exame, não é risco cirúrgico. Isso não é novo, né, Estevão? Já não é de diretriz nova, não é de. Nós temos várias diretrizes novas, mas não tem nada de novo nessa história. Quando todos nós fizemos faculdade lá em
nas cadeiras de cirurgia, falava para uma cirurgia de baixo risco, né, exame não é necessário. Esse conceito vem de longe, eu acho que o defensivismo pesa um pouco, mas mais a rotina de fazer o mesmo, do mesmo jeito e pedir exame. Não sei o que a Clara pensa. Não penso diferente, não. Eu vejo mais a questão de uma medicina, né, mais defensiva do que propriamente para o paciente, né? E aí, infelizmente, né, eu acho que, né, a coisa, né, tomou uma proporção que aí, hoje em dia, até o próprio paciente, às vezes, não acredita no médico que não pede, né? Que conversa, examina, né? E libera, né? Explicando que é uma cirurgia de baixa complexidade, baixo, né, risco de complicações, etc. E às vezes até o paciente cobra isso, né? Então realmente é uma coisa difícil no consultório, né? Para a gente que acaba fazendo muito, né? Porque chega muito para o cardio, infelizmente a gente se depara muito com isso, né? O paciente também quer. O paciente já Não sei aprendeu, né, que tem que fazer, né? né? Mas ele não fez nem. E aí, se for o cardiologista, pior, né? Não fez nem o eletro. Né? Aí, assim, né, eletrocardiograma é quase que uma coisa obrigatória no consultório do cardiologista, né? Então é difícil, eu não sei como que muda. Muito bem. Vamos para o caso 2 aqui. É a mesma cirurgia, tá? Só que é uma paciente de 94 anos, né? É um paciente, sexo masculino, histórico de câncer de próstata, hipertenso, diabético, doença do refluxo, depressão leve. É uma pessoa ativa em casa, não tem déficit cognitivo. Ele está tomando escitalopram, 10 miligramas uma vez ao dia, losartan 2 vezes ao dia, amlodipina 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, metformina 500 miligramas 2 vezes ao dia, vildagliptina 50 miligramas e mais um pantoprazol e uma suplementaçãozinha aí. Você examina ele não tem anemia, uma frequência cardíaca de 82, pressão 126 por 78, saturando 95%, ausculta cardíaca e respiratória, nada digno de nota. Você liberou o risco cirúrgico porque ele tinha um hemograma, tinha um coagulograma, tinha uma glicemia, tinha uma hemoglobina glicada, tinha creatinina e tinha o eletro também, Maria Clara, sem alterações significativas. Só que o cirurgião falou que estava precisando de mais coisa. E aí? Essa sou eu. Agora já sou eu, né, Fernanda, que já complicou, né? Vamos revezando. Vai um para um, outro para o outro. Assim, não, né, não tem menor necessidade de fazer nenhuma avaliação da função cardíaca no paciente que vai ser submetido, né, a uma cirurgia de baixo risco intrínseco, né, de baixo risco de complicações. E aí, né, que você, a despeito de realmente, né, ter muita comorbidade, né, tô entendendo que o paciente você liberou, né, porque o paciente está compensado, né, então, certamente esse paciente, né, vem bem aí, né, e o exame físico também te diz isso, tem um eletro sem alteração, né, então um eletro inalterado, né, diz muita coisa, né, em relação a bom prognóstico. Realmente, a gente vai ter que mandar uma cartinha, assim, né, às vezes mais reforçando, assim, que não tem necessidade, né, de acordo que o procedimento que vai ser feito é de baixa complexidade, que o paciente está compensado, que dispensa, né, qualquer exame adicional, né, assim, e aí muito ativo em casa, né, não sei, você deve trazer alguma coisa aí já mais complexa para frente, mas muito ativo em casa, eu posso até explicar para ele, olha, vamos ver se ele faz mais de 4 metros, né, aí que dispensa mesmo, né, assim, acrescenta pouco, né, você fazer avaliação funcional em pacientes que você determina uma capacidade funcional aí mínima. Enfim, às vezes tem que ser mandar uma cartinha, ligar mesmo, né, e conversar. Eu não tenho, concordo plenamente com a Clara, né? Se você pensar, vamos pensar em aonde que está indicado uma avaliação de função cardíaca no pré-operatório, que é na minoria dos casos, né? Isso está indicado em cirurgias de grande porte. Se você tem alterações ao exame físico, que são sugestivas de uma patologia, que aí você tem que estar preparado, por exemplo, para que você conduza o procedimento de alguma maneira especial, né? Ou se você tem uma história de insuficiência cardíaca, né?
Aqui, em nenhuma situação, a cirurgia de catarata vai justificar uma avaliação funcional, nunca. Hoje a gente tem, né, não sei se vai falar mais para frente aí, mas tem diretrizes que colocam o BNP como uma boa alternativa para avaliação de risco pré-operatório do paciente numa cirurgia de alto risco. Mas aqui, de novo, nós estamos diante de uma cirurgia de baixo risco, um paciente com comorbidades, mas nenhuma situação aguda que aumente o seu risco operatório, mesmo que tivesse. O eco pouco acrescentaria, então mais uma vez, tentar interagir com o cirurgião e dissuadi-lo da ideia do uso de um exame desnecessário. Boa. Aí a comunicação ajudaria, talvez, né? Poupar outros exames. Muito bem. Caso 3 também é uma cirurgia de catarata. Só que esse paciente de 66 anos, ele fez uma intervenção coronária percutânea eletiva há 8 meses. Ele também tem esse perfil, ele é super ativo, né? Ele não tem queixas, está usando escitalopram, losartana, lodipina, metformina, vildagliptina, AS e clopidogrel. E o exame clínico, né, não tem anemia, frequência cardíaca de 82, 126 por 78, saturando 95%, ausculta cardíaca e respiratória sem alterações. Ele quer fazer essa cirurgia de catarata. E aí, dá para liberar? E aí, o que eu vou fazer com aspirina e com clopidogrel? Ele quer e ele vai fazer, né? Não tem motivo nenhum para ele não fazer, né? De novo, nós estamos diante de uma cirurgia de baixo risco, uma cirurgia de risco irrisório de sangramento. Basicamente, o ato cirúrgico, o risco de sangramento é nulo. Já tive conversas com o anestesista, mas eu vou fazer uma sedação, eu vou fazer um bloqueio, ali pode formar um hematoma. Poxa vida, a gente abre o tórax, opera as coronárias, né, com AS, né? Você não vai fazer um botãozinho anestésico ali com AS, né? A rigor não existe restrição, né, para se operar com dupla antiagregação, mas para agradar gregos e troianos e negociar mais fácil, esse paciente é uma intervenção eletiva. Ele já tem 8 meses, então, de procedimento. Hoje não se utiliza mais estente, exceto no SUS, estente de geração atrás da terceira geração. Então, o tempo de antiagregação está tranquilamente, você pode passar isso só para S ou só para clopidogrel, para, entre aspas, deixar a coisa mais tranquila, mas não tem nenhuma, se quiser operar com dupla antiagregação, não tem problema absolutamente nenhum. É isso, nada a acrescentar, né? Aí, assim, difícil, né? Eu acho que pelo menos a maioria vai insistir na suspensão de pelo menos um deles, né? E aí, pensando no tempo, né? Talvez seja uma briga que não seria necessário comprar, né? Já que tinha 8 meses, né? Diferente, talvez tivesse 1 mês, né? 3 meses. Mas aí eu acho que fica tranquilo. Boa. Vamos ver se tem uma cirurgia diferente agora. Paciente de 68 anos, portador de doença coronariana estável. Ele está se preparando para uma toracoscopia, porque ele está com um nódulo pulmonar atípico. O Fernando até comentou. Faz sentido dosar o BNP nesse caso? E troponina? E ele tem que fazer um teste não invasivo para isquemia? Clara, você quer? Vou começar do mais fácil. Teste não invasivo para isquemia não precisa. Né? Se ele está com doença estável, né, com certeza está usando, né, terapia essencial, né, AS, tatina, né, enfim, não está ali trazendo se ele usa beta-bloqueador ou não, se ele é completamente revascularizado ou não, mas enfim, né, estável, então estou entendendo que ele está bem, teste não invasivo de jeito nenhum. E eu acho que eu não faria nem BNP, nem troponina para uma toracoscopia diagnóstica. Vamos lá. Eu acho que o teste não invasivo é um exame super utilizado em pré-operatório, a gente vê todo dia, né?
Acho que as diretrizes ainda ajudam um pouco essa situação ficar confusa. Se você vai ver a diretriz, ela fala que se você vai para uma cirurgia de grande porte e o paciente não tem uma capacidade funcional boa e tem fatores de risco ou tem doença, a avaliação não invasiva pode ser considerada. Mas aí eu saio um pouquinho do pré-operatório e você pensa o que você vai fazer com o resultado do teste de diferente, né? A doença coronariana, a gente mudou o paradigma da doença coronariana na última década, para o doente estável não ser um paciente que você vai ter necessidade de intervir, né? Então a gente vê ainda muito cara fazendo teste não invasivo num paciente assintomático, e aí vai para CAT antes da cirurgia, vira uma confusão louca na vida do paciente, onde não tinha nada que acontecer. A toracoscopia é interessante, ela parece ser um procedimento de baixo risco por vídeo, mas ela não sai da categoria de cirurgia de alto risco. Você está atuando no tórax. Isso eu estava discutindo outro dia com o Fred Lins, numa avaliação do paciente que estava muito grave, né? Então, por mais que ela diagnóstica, ela vai ser simples, ela está mexendo no tórax fechado, então ela ganha uma proporção um pouquinho maior. Aí faz sentido dosar o BNP e faz sentido dosar a troponina? Depende muito da capacidade funcional desse paciente, que é o que a Clara citou lá atrás. Se esse cara tem uma capacidade acima de 4 metros, que com a história clínica você vai avaliar bem, ele sobe bem um lance de escada, ele anda, a Clara sabe muito melhor do que eu, ele anda 4 quarteirões bem, sem cansar, sem parar, você não precisa pedir BNP, né? O BNP entra como um estratificador de risco num paciente cuja capacidade funcional é muito ruim. E a troponina, essa me incomoda um pouco mais, né? A indicação da troponina para cirurgia de alto risco, ela às vezes está presente, mas ela vale até mais para o pós-operatório, e o que a gente não vê acontecer no pós-operatório em lugar nenhum, né? Que é o segmento diário de troponina, avaliação de injúria pós-cirúrgica. Também não temos muito o que fazer, né? Teve um estudo que chamava MINT, né? Estevão Lana, seu xará, foi até PI desse estudo. A gente conduziu no Life, no Vera na época, com dabigatana, né? Então, se dá dabigatana, se o paciente altera a troponina, então isso teve um resultado meio que marginal, não virou prática clínica, né? E na prática, quem segue o pós-operatório de troponina, então, mas a diretriz fala em cirurgia de grande porte no paciente de risco cardiovascular, que você, né, dose troponina no pré-operatório. Eu tenho um pouco de crítica ao exame que você vai pedir e não vai fazer nada com ele, né? E não vai seguir o que deve ser feito. E aí é a minha crítica à troponina, né? Mexendo com medicina hospitalar há muito, muito tempo, essa história não é nova. Você não vê isso é aproveitado no pós-operatório, você não utiliza isso no pós-operatório, então faço essa ressalva. Então falta nesse paciente uma informação a respeito da capacidade funcional dele, que é fundamental. Talvez, eu brinco com os residentes lá, talvez seja a pergunta mais importante do pré-operatório no paciente, seja a sua capacidade funcional. Isso é fundamental para a gente determinar o seu risco. Boa. Ô, gente, eu estou interagindo aqui com o Fernando e com a Maria Clara, mas se vocês quiserem se manifestar e questionar, vocês estão autorizados, viu? Eu liberei aqui o áudio e vi todo mundo aí. Vocês podem mandar perguntas também no chat e também no perguntas e respostas aqui para a gente poder estender a discussão, tá bem? Próximo caso, então. Um paciente de 88 anos é encaminhada, né? É uma senhora encaminhada para avaliação antes de uma colecistectomia eletiva. É uma senhora independente para atividade de vida diária na sua casa. Todavia, ela tem uma demência inicial, ela é hipertensa, tem uma asma intermitente e uma insuficiência venosa de membros inferiores. Ela está tomando donepezila, 10 mg uma vez ao dia, enalapril, 5 mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida, 12,5 mg uma vez ao dia.
salbutamol de demanda e reposição trimestral de vitamina B12. Quando você vai examiná-la, você percebe uma bradicardia, uma frequência cardíaca de 45, a pressão está normal, e no eletro tem um BAV de primeiro grau, hemóbito tipo 1. O que eu faço? Agora começou a chegar no paciente para Vai lá, dividir, chefe. dividir o preparo desse paciente, né? 88 anos, vai para uma cirurgia relativamente tranquila, que é uma colestectomia eletiva, né? Por vídeo, provavelmente, né? Não está citada, tem um quadro demencial inicial, então eu acho que é o seguinte, esse é o tipo de paciente onde a gente entra, onde eu acho que o geriatra é fundamental, se a gente tem acesso na preparação, principalmente de complicações pós-operatórias, de risco de delírio, né, do que pode ser feito para se planejar uma melhor condução de pós-operatório. Em relação à parte cardiovascular citada, não vejo, né, se esse paciente tem, ele já usa essas drogas cronicamente, está estável, e tem um BAV de primeiro grau, um MOPS tipo 1, não vejo necessidade nenhuma de fazer nenhuma avaliação adicional em relação a isso, né? Se ele não tem sintomas, se ele está bem clinicamente, isso para mim não é o que preocupa, né? Mas o que deve trazer um paciente nessa condição mesmo é uma avaliação multiespecialidade, na minha opinião, apesar de não ser uma cirurgia grande. Esse paciente, assim, o que né, me chamaria atenção aí na avaliação seria a bradicardia dela, e assim, né, por talvez um viés pessoal, né, o que às vezes eu faço, assim, ele estar bradicárdico não é o problema, né, em repouso. A questão é se esse paciente aumenta, né, tem uma resposta cronotrópica adequada quando ele é exigido, né? E aí, né, já que tem geriatra, a donepezila seria uma causa para essa bradicardia? Seria, né? E aí, assim, né, se realmente, enfim, né, não, acho que isso não atrapalharia, mas assim, eu ia colocar lá, né, meu oxímetro, minha mão no pulso, ia andar com ela um pouquinho lá no meu consultório, ou pedir para ela fazer, né, alguns movimentos, né, elevação de membro inferior, e tudo para ver se ela tem uma resposta, né, mínima, né, e às vezes até, né, colocar em ortostatismo, ver se ela tem uma resposta, né, cronotrópica adequada, enfim, isso é uma coisa que eu costumo fazer. E, assim, um viés também, talvez meio do lado da pneumo, né, toda vez que eu vejo um paciente, né, com algum diagnóstico, né, asma, DPLC e tal, me incomoda um pouco né, assim, eu me preocuparia saber se realmente o tratamento é esse mesmo, né, é esse salbutamol só de demanda, se realmente não é um paciente que precisa, né, de nenhum tratamento de manutenção, assim, né, toda vez que vão, né, principalmente se for por vídeo e tudo, é uma coisa que me preocupa um pouco, assim, mas do ponto de vista cardiovascular mesmo, assim, né, eu só ia querer saber se a frequência cardíaca dessa paciente tem uma resposta mínima, né, a uma coisa, e mais uma vez, mesmo ela sendo independente para as AVDs, se ela tem uma capacidade funcional mínima aí, né, de 4 metros, aí, né, pelo menos 2 lances de escada, aí se seria uma coisa que ela subiria, né, é uma coisa que aí eu me deixaria bem tranquila. Geriatras presentes têm alguma posição em relação à bradicardia com inibidor de colinesterase? É difícil usar e usar salbutamol, né, inalatório. Bom, na verdade, assim, o que eu ia comentar desse caso é que muitos pacientes chegam pra gente, e normalmente a família, né, ou às vezes o paciente não. Uma paciente de 88 anos que está sofrendo com umas cólicas biliares de repetição, que está, assim,
apesar de ser independente, ela tem, independente, né? Ela tem algum grau de deficiência cognitiva. E às vezes a própria família fala assim: ah, o cirurgião doido falou que quer operar, que quer tirar a vesícula dela. O que que a gente faz? Ela já tem 88 anos, né? A gente sempre tem esse parâmetro de falar com o paciente que a idade do paciente, né, para a família, não é um parâmetro peremptório, né? Não é assim, só porque você tem não tem uma idade limite para nenhum tipo de abordagem operatória. O que vai avaliar sempre é o risco e o benefício, né? Eu costumo até falar com os pacientes que, quando a gente fala sobre risco anestésico, a gente também tem que conversar sobre o benefício da operação, o benefício da cirurgia. Se você está falando com um paciente de 88 anos que não tem nenhum problema, nunca teve nenhum problema com o cálculo biliar dele, você vai operar a vesícula dele para quê, né? Você vai colocar ele na mesa cirúrgica para quê? Aí acho que é mais esse quesito, assim. Mas a donepezila, usar a donepezila com salbutamol inalatório, e aí você tem dois problemas, né? Com uma medicação que talvez não esteja bem organizada. Eu sinceramente, nesse caso aí, seria uma chance para tirar a donepezila e fazer cirurgia. Tipo, fazer a retirada da medicação, desprescrever. É bem lembrado, viu, Gabriel? O Aloysio também chamou atenção aqui, né? Porque não foi mencionado se a paciente estava sintomática, né? Então, não é incomum a gente receber uma paciente que achou um cálculo, né, no ultrassom por outro motivo, e aí o cirurgião indica, né? Então, acho que o primeiro ponto mesmo é discutir a indicação, o benefício, né, dessa cirurgia mesmo. Foi bem lembrado aí pelo Aloysio. E ele fez uma pergunta aqui: se cirurgia convencional, né, aberta, seria interessante por ter menos efeito vagal. Se faz sentido esse raciocínio. Talvez pela morbidade, eu acho que não vale a pena, não, né? Ele tá correto o que ele diz, essa discussão já foi maior, mas hoje, exceto em pacientes de muito alto risco, essa discussão ela morre antes, né? A cirurgia por vídeo, né, esse receio cai um pouco por terra. E esse paciente não é um paciente aparentemente de muito alto risco, né? Mas o raciocínio da Luiz está correto. Beleza, vamos para o próximo caso. Uma senhora de 85 anos é sua paciente de longa data e tem uma osteoartrite do quadril direito. Essa osteoartrite vem gerando crises álgicas sequenciais. Essa paciente já teve idas ao pronto-socorro, teve até uma internação nos últimos 6 meses. Ela foi ao ortopedista, que indica abordagem operatória, e ele pediu para ela compartilhar a decisão com o geriatra. A comorbidade mais relevante dessa paciente é uma FA persistente, e ela está usando a Pixavana 5 mg 2 vezes ao dia. Os exames cardiológicos laboratoriais estão recentes e com resultados satisfatórios. Vocês indicam mais alguma coisa nesse caso? E o que eu faço com o anticoagulante? Bom, aqui nós estamos uma cirurgia de quadril, geralmente é uma cirurgia de grande porte, né? Então, de novo, a gente precisa saber qual que é a capacidade dessa paciente, apesar de provavelmente ser bastante limitada pelo quadro avançado dela, que traz sintomas, né? Esse é um paciente onde uma avaliação, provavelmente pela sua capacidade funcional reduzida, onde um BNP pré-operatório ou um eco, que eu não sei se consta nesses exames cardiológicos recentes satisfatórios, estariam presentes aí. Mas aí é uma situação onde vale, eu acho, você ter um conhecimento de um ou de outro, pelo menos, né? Em relação ao manejo do anticoagulante oral, hoje não tem muita dúvida, né? O principal definidor é a função renal do paciente, que não está citada aí, mas a diretriz brasileira, elas variam um pouco, mas a última brasileira, acima de 50, ela coloca que se deve suspender 2 a 3 dias antes, abaixo de 50, 3 a 4 dias, 5 dias de suspensão do anticoagulante. É muito importante. Não é necessário fazer ponte, né? A ponte com heparina que a gente vê muitas vezes
sendo indicada de forma deliberada. São raras as situações onde a ponte está indicada, né? Mas a maior parte das vezes não é necessário fazer ponte com heparina, né? Então eu suspenderia, admitindo a função renal normal, suspenderia o anticoagulante, voltando no pós-imediato, assim que a hemostasia é adequada. A vantagem é que o ortopedista gosta do anticoagulante, né? Em geral, sai na alta com É, prescrição já, então. Uhum. mas sai profilático, né? Profilático. É Geralmente verdade, ele tem que verdade. voltar com o terapêutico e não tem problema nenhum voltar no pós-imediato. Uhum. Nessa eu fiquei na dúvida da retirada. Então, se o filme fosse uma função renal normal, é 24 horas antes do procedimento. Tem várias diretrizes, sabe, Gabriel? A diretriz brasileira, a última, colocou 48 horas, mas 24 horas não está errado. Mas aí você vai brigar com o anestesista. O Tá. anestesista, ele pede mais, sempre pede mais, entendeu? Mas a rigor, função renal normal, 24 horas. Função renal anormal, acima de 48 horas. E aí, cirurgia de grande porte se alarga um pouquinho também. Então, se você suspender 2 dias, você está no meio do caminho, tá ok. Função renal normal, né? Uhum. Ok. E aí, o eco você faria, né, Fernando, ou não? Aí, mas Ou seu eco, paciente ou faria. eco ou BNP. Faria eco. Uhum. Ou E. Ou. Eu faria eco. Eco, eu acho que é porque, na verdade, vocês não falaram do eletro, né? Então, por exemplo, às vezes é FA e tem um BRE. Isso eu fico, entendeu? Mais tendenciosa a fazer, né? O ecocardiograma. Ou, né, examinei o exame clínico é absolutamente normal, assim, né? Não tem ictus aumentado, não tem sopro, né? Mas tem uma FA de longa, né? Ela é minha de longa data, né? Mas a FA é persistente. Mas ela né, deve ter um lado esquerdo aumentado. Então, assim, é um paciente que tem chance, né, de ter aí uma miocardiopatia, né? E aí, assim, a chance até de eu rever ali, não, tá com tudo, né? Tá a FA com resposta controlada, enfim, eu acho que são coisas que vale a pena. Uma cirurgia que tem chance de sangrar, né? O paciente tem chance de fazer FA de resposta alta, né? E complicar ali um pouquinho no pouso. Então, eu acho que o eco, eu acho que é bem-vindo. Boa. Vamos para o próximo. Esse paciente de 78 anos teve a internação há um mês por angina instável. Ele fez um tratamento com angioplastia stent em circunflexa e estava em uso de losartana, 50 mg mid, dapaglifosina 10 mg mid, AS 100 mg mid, ticagrelor 90 mg mid e atorvastatina 40 mg. Caiu em casa, um TCE grave, foi para o hospital, e no hospital um grande hematoma subdural com indicação cirúrgica. O que eu faço com essas medicações? Nada. Você vai ter que operar, não tem muito jeito. A indicação cirúrgica, se ela está presente, né? Eu não tenho o que fazer com AS e ticagrelor. Apesar da cirurgia do hematoma subdural será talvez a mais simples das cirurgias neurológicas, que são todas de alto risco, ela também é de alto risco, e de alto risco para ressangramento, né? Então, o manejo desse paciente é a suspensão das drogas, se ele tem indicação, se ele tem um quadro crítico que indica cirurgia de imediato, é operar e estar preparado para o pós-operatório, para o manejo, né, com hemoderivados, com plaquetas, né? Lembrando que durante 7 dias, o ticagrelor é uma droga que se liga reversivelmente ao seu receptor. A rigor, com 48 horas não tem mais ação, apesar de por bula dizer que você tem que suspender para uma cirurgia 5 dias, né? Mas o AS presente, aí você tem uma ação irreversível longa, né? Mas se o paciente tem indicação de operar de urgência, não há nenhuma droga a se fazer no pré-operatório, na minha opinião. É só acompanhar o pós-operatório, sangramento de forma bastante próxima e ter plaquetas à sua disponibilidade, caso precise.
E talvez seja um paciente que tem, né, uma chance aí de ter algum, né, uma instabilidade mesmo, né, do quadro cardiológico no pós, e aí nós também vamos ter que tratar o que aparecer, né, mas não sei se teria algo diferente para fazer, né. Mas é porque eu estava Mas envolvida no com caso, essa questão aí da IA, de é uma curiosidade. senhora de 92 anos com indicação de cirurgia de prolapso retal. Ela já chega com você com aquele pacotão de exames, né? E dentre eles tem uma cintilografia miocárdica que o resultado é defeito de perfusão reversível e parede lateral. Além do desconforto para evacuar, ela não tem nenhum outro sintoma, não tem histórico de doença coronariana. Teste invasivo? Acho que isso me dá. Bom, vou começar respondendo, depois Fernando. Bom, primeiro que, né, cintilografia, defeito de perfusão reversível na parede lateral, quanto, né, assim, qual o percentual, né, dessa área isquêmica, para que fizeram, né, cintilografia no 92 anos, não tem sintoma cardiovascular nenhum, não tem, né, histórico de doença coronariana, né, não sei nem qual a capacidade funcional dela, mas, né, se estão pensando em operar uma senhora de 92 anos, eu estou entendendo que ela deve ser uma senhorinha, né, bem funcional, né, e tal. Mas dentro disso aí tem muita coisa para ser vista, né? Então, assim, qual que é a quantificação, ver se realmente, né, a imagem é isso mesmo. E aí, assim, mesmo que seja, né, suponhamos que né, inegável, né? Você mostra para o médico nuclear e realmente ela tem uma isquemia da parede lateral, né? E numa uma quantidade aí, sei lá, vamos colocar abaixo de 10%. Né, eu acho que a gente tem que pensar mesmo, tanto que o paciente precisa, né, da cirurgia, e se você for seguir com isso aí, né, para conhecer a anatomia e eventualmente tratar, talvez você vai atrasar a cirurgia, né? Se ela não precisa, né, da cirurgia, assim, se não é uma coisa, né, para ser mais urgente, né, e tudo, e aí talvez você vai seguir com isso, né? Você tem que pensar que o que você for fazer com a doença coronariana, você vai impactar, né, por causa do tratamento, no adiamento, né, às vezes da cirurgia. Então, a gente vai ter que colocar na balança, né, tudo isso, né? Então, se ela tem mesmo defeito, se ela precisa de operar, e ela é boa, e o defeito não for uma isquemia de grande monta, né, não tiver outros marcadores, queda da fração de ejeção, né, no esforço, dilatação de câmara, que são outras coisas que a gente pode, né, avaliar conjuntamente, você teria a opção de iniciar um tratamento, né, beta-bloquear, né, usar estatina, e, né, minimamente tratar essa paciente aí para ela ir para a cirurgia que ela precisa, né, se ela precisa muito, sem precisar, às vezes, de mexer com, né, com dupla antiagregação, angioplastia, é o que eu pensaria a princípio, né, porque eu acho que vai precisar de uma decisão conjunta aí, né, do tanto que ela precisa e do tanto que essa isquemia realmente é importante. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que você pode me dar qualquer isquemia na parede lateral aí, que se ela tá bem, tem a doença estável, é claro que um paciente de 92 anos, talvez mais limitado, não está bem representado nos trials que fundamentam a nossa postura pró-tratamento clínico, né? Mas, por outro lado, a gente não faria, talvez nada, e talvez é uma cintilografia que já existisse aí, não foi feito nada com ela previamente. Não é eu acho que não é uma cirurgia que tem que determinar a nossa mudança de conduta. Eu acho que o que a gente precisa é alinhar com o anestesista e com o cirurgião o que a gente pode pensar para mitigar o risco de descompensação dessa paciente perioperatória, né? Então, volto numa discussão que eu tive até recente com o Bruno Juste, operando uma senhora
quase centenária de um prolapso de reto, porque vai ter que operar, coitado, quem que vive com isso, né? Com isso, né? A questão da via cirúrgica, né? O que você pode fazer para diminuir o risco? Então ele falou, se eu operar via retal, eu tenho menos risco do que se eu fazer uma cirurgia completamente aberta, que muitas vezes é necessária. Né? Então, discutir isso, esse manejo com o cirurgião e com o anestesista, de ter uma atenção perioperatória, com hipotensão, né, com situações, aí cabe muito a monitorização com eletrodiário, com troponina talvez no pós-operatório, mas eu não indicaria teste invasivo, não. A não ser que o paciente me convencesse com mais coisa que não está nessa história aqui. Né? Eu acho que essa é uma realidade que o exame pedido em excesso coloca muitas vezes a gente numa sinuca, numa posição difícil, mas e aí o médico tende a ser mais invasivo, né? Buscar investigação, com toda a consequência que isso vai ter para depois, né? Eu sempre converso muito com a família, explico da situação, explico de risco-benefício, né? Que não é uma situação, né? Existe alguma coisa, eu posso ter uma complicação no pós-operatório, mas eu faria só o tratamento clínico. Iniciar o beta-block em cima da hora tem suas dúvidas, né? Por evidência científica, mas se eu tenho tempo, se o paciente tolera bem, é possível iniciar, mas aquele início, né, no pré-imediato, né, ali tem seus questionamentos, né, mas um tratamento clínico com estatina, isso reduz evento, e eu pensaria assim, não seria invasivo, não. Posso perguntar uma coisa? Mas você Pode. deixaria de tratar? De prolapso retal? Não, tô falando assim, nessa, provavelmente ela poderia esperar uns 7 dias, né, mais 7 dias, não sei, acho que a nossa diretriz coloca isso, 7 dias, né, para início do beta-block, né, para não iniciar em cima da hora. Se eu tivesse tempo, é claro que eu trataria. Pois você iniciaria o tratamento, ou você engavetaria o laudo isquemia na parede lateral não seguir, eu concordo, mas você deixaria de tratar, não, né? Não, de tratar de forma alguma. Eu digo se eu tiver tempo para iniciar com tranquilidade. Uhum. Pois se eu tiver mais de 7 dias, né, 15 dias para coisar, você iniciaria tudo, né? Iniciaria tudo. Eu não vou o paciente e avisa no pós-operatório para vigiar. Estou aí. Boa. Mais um caso. É um paciente de 76 anos com uma indicação de colonoscopia eletiva para um segmento de polipose. Ele fez uma TAV há 3 anos. Todas as doenças de base estão estabilizadas. Exames recentes laboratoriais de menos de 2 semanas, exames cardiológicos do ano passado, sem alterações significativas. Precisa de alguma outra avaliação? É um eco do ano passado. Na minha opinião, não. Para mim, não. Você tem um eco do ano. Você tem um eco do ano passado. Você tem uma ausculta normal. Um exame clínico normal. Aí vai ter uma situação provável, mas também não é de avaliação, que esse paciente provavelmente está usando AS, né? E a gente vê essa discussão algumas vezes, né? Vai manter o AS se eu tiver que fazer um procedimento que envolve alguma, né, abordagem submucosa, sangra mais, mas eu não acho que justifica você suspender o AS de forma deliberada numa colonoscopia, né? A maior parte dos procedimentos são polipectomias, que o sangramento é um pouquinho maior, mas é totalmente liberado com AS. Mas em termos de avaliação, não faria mais nada, não. Também não. Muito bem. Nós chegamos então ao último caso. Isso eu acho que não é difícil, não.
É um paciente de 70 anos, tabagista, diabético de longa data, com doença renal crônica, creatinina de base de 1,9, infarto do miocárdio há mais de 10 anos, sequelas de AVC menor. Ele acaba de receber um diagnóstico de neoplasia esofagiana avançada, com disfagia grave, e a equipe aventa a possibilidade de uma gastrostomia endoscópica. Como é que eu avalio o risco cardiovascular desse paciente? É, esse é um paciente que tem comorbidades, mas parece estar, né, tá basicamente tudo estável, né? Não teve nada recente, exceto que aumenta um pouco o seu risco cardiovascular e creatinina, né? Da nossa opinião. Um procedimento não tão agressivo, né, que é a gastrostomia endoscópica, de um paciente de prognóstico, né, ruim, né? Então eu seria também conservador, explicaria bem para a família que eu estou fazendo um procedimento provavelmente paliativo para melhorar um pouco de qualidade de vida. Não vejo necessidade de extensão de propedêutica maior, não. Sei você, Clarinha. Assim, né? Eu não sei se alguém viria com a pergunta seguinte, né? Eu acho que para a gastrostomia, né? Pensando que não falou aí, mas ele deve estar, né? Recebendo o tratamento para o diabetes adequado, né? Para a doença coronariana adequada. Eu não faria, né? Mas e aí depois, né? Talvez venha a discussão, né? Se o paciente vai para um procedimento maior e tudo, a gente vai, Outra história. né? Liberar, né? Aí o que é que será que tem a Se ser for uma feito, ponte né? para esofagectomia, por exemplo, eu já Então, faço alguma coisa? É uma cirurgia de grande porte grande porte. e eu acho que vale uma avaliação maior. Aí assim, aí né? Ele sim já eu tem faria. AVC, já teve infarto, né? Aí ele vai para uma avaliação. Eu faria uma avaliação funcional. Não sei o que você ia falar, Pedro. Então eu faria desse paciente. Eu não sou fã da avaliação funcional pré-operatória. Eu acho que o eco nos dá uma resposta inicial suficiente, o manejo da doença coronariana fica para um cuidado pós-operatório e anestésico adequado. Eu penso muito no que eu vou fazer com o resultado de exame que eu vou ter na mão. Então, eu não preciso. Se eu faço uma avaliação funcional desse paciente, um câncer avançado, uma cirurgia planejada de grande porte, o que eu vou fazer com uma doença coronariana que eu encontrar nesse paciente? Absolutamente nada. Não dá para fazer alguma coisa. Isso vai me atrapalhar qualquer pós-operatório, qualquer chance que esse paciente tem. Já é um paciente de alto risco para o manejo anestésico e pós-operatório. Faria um eco, com certeza, mas eu não faria avaliação não invasiva, não. E deixar claro, na diretriz, isso pode ser considerado com tranquilidade, né? Ela coloca aqui, considerar a avaliação não invasiva nessa situação. Acho que a diretriz, de novo, ela fica um pouco defensiva nessa história, e por isso ela coloca ainda a avaliação funcional. E eu acho até por isso que ainda se pede em excesso a avaliação funcional em pré-operatório. Né? Mas eu acho que um paciente que está estável clinicamente, o infarto dele tem mais de 10 anos, o eco para mim seria suficiente. Se ele fosse para uma cirurgia maior, eu acho que, né, eu pensaria primeiro, né, realmente o que ele vai fazer, né, acho que teria que ser discutido, eu não faço a menor ideia de qual que é a sequência, né, do que viria, né, disso aí, mas se é um paciente que eu tenho dificuldade de acessar, né, de fato a capacidade funcional, se eu não tenho um tratamento tão otimizado assim, né, será que ele usa mesmo, né, completamente vascularizado ou não, se não foi, tiver disfunção ventricular, né, mais um motivo para a gente estar com doses ótimas, né, de todas as medicações e tal, talvez eu fizesse uma avaliação funcional que ninguém gosta, né, que é a cintilografia.
Ninguém Mas gosta? Por quê? pouca gente gosta, né, da cintilografia, e o povo agora gostando muito de ressonância, né, mas eu acho que o dipiridamol já é tão mal tolerado na cintila, na ressonância, eu acho que o paciente, acho que é mais aflitivo, assim, né, a ressonância realmente é um bom método, mas eu acho que o estresse farmacológico na cintilografia, eu acho que o paciente tem mais dificuldade de tolerar, né, assim, né, eu trabalhei na cintilografia há muitos anos e tudo, então o paciente que realmente sente mal com o DIP, né, com o dipiridamol, é muito ruim, sabe? E aí eu sempre fico pensando se eu vou perder o exame, né, se eu vou pedir uma ressonância e o paciente não vai dar conta de fazer, né, com estresse farmacológico e tal. Então, eu acho que talvez não vai mudar nada, né? Realmente, assim, eu não vou, né, que eu vou fazer CAT, eu vou intervir nesse paciente, mas eu acho que para quem vai mexer com ele, para quem vai operar, para quem vai anestesiar, saber se ele tem uma isquemia de grande monta, a despeito de um tratamento otimizado, né, o melhor tratamento que eu puder oferecer, né, coisa. E a despeito disso, esse indivíduo tem uma área isquêmica importante, é um paciente de muito mais alto risco, entendeu? Eu acho que eu faria avaliação funcional nesse sentido, né, de acrescentar, talvez, né, talvez o Fernando esteja certo, assim, nossa, mais pior prognóstico, né, do que ele já tem. Mas eu acho que nesse sentido, ele estando o mais otimizado possível, né, se eu tenho um método funcional que me mostra que, apesar de tudo que eu posso fazer, ele tem uma isquemia importante, eu acho que é uma informação que vale a pena o anestesista saber, que vale a pena o cirurgião saber, entendeu? Acho que eu pensaria dessa forma. Muito bem. Bom, nós chegamos ao final aí da nossa reunião clínica, com os mistérios da avaliação preparatória. Queria saber se tem perguntas, comentários da audiência aí. Aí queria que vocês me ajudassem numa Eu coisa. tenho uma dúvida. Pode falar, Gabriel, depois eu falo. Não, pode ir, eu fico de próximo. Não. Eu queria uma opinião sobre aquelas calculadoras de cálculo de risco perioperatório. Em geriatria, a que eu uso mais é a GSRCRI, que é aquela. Eu vou até colocar aqui depois. Eu acho que eu vou compartilhar a tela, que eu tô com ela aberta aqui. Que é essa, assim, sabe? Que tem essas perguntinhas de histórico de AVC, a classificação de ASA, o tipo de cirurgia, o status funcional, creatinina, histórico de insuficiência cardíaca e diabetes. E aí eu tenho duas coisas. Primeiro, que eu vejo uma limitação importante que eu acho que que a gente faz mais na clínica, é a liberação de risco anestésico para colonoscopia. E não tem um tipo específico para colonoscopia nessa calculadora. Já é uma coisa que normalmente às vezes eu coloco ano retal, às vezes eu coloco pele, porque, né, não tem muita desproporcionalidade. E uma coisa também que eu já vi paciente ficar preocupado é porque o risco, apesar de ter o ASA 2, eu coloco lá no risco, né, na liberação que ele tem o ASA 2, o risco vem com uma porcentagem. E aí o paciente fica um pouco preocupado, assim, o que que essa porcentagem significa? Por que que a porcentagem não é zero? Que eu falo com a família, assim, nesse sentido? O que que vocês fazem? Vocês usam essas calculadoras? Gabriel, eu uso. A gente tem até um modelo de risco cirúrgico lá no Horizonte. A gente usa na cardiologia muito o RCRI, né? Mas, para te falar, se a gente discute profundamente com o paciente a sua porcentagem de risco, talvez não. E acho que isso, discutir essa questão, ela, se for chegar nesse ponto, ela tem que ser multidisciplinar. Eu acho que você entrar numa seara de você discutir o risco do paciente sem o cirurgião, você vai estar se envolvendo numa situação, por mais que você esteja até certo, mas numa situação que vai te colocar, às vezes, numa saia justa, né? Eu gosto de índice, gosto de score, mas
tem um pouco de crítica também à score, acho que é complexo, né? Eu acho que é muito mais importante você identificar situações que você deve recomendar um manejo especial, um cuidado em cima da história clínica, em cima da avaliação funcional, em cima de tudo, do que a gente só soltar um número ali. Eu vejo alguns riscos cirúrgicos engraçados, tem gente que coloca 10 scores, parece um texto gigante, né? O cara coloca um monte de score, fez o risco cirúrgico mais bonito do mundo, mas para que aquilo tudo lá, né? Não... Então, acho que mais vale você determinar uma mudança de conduta do que se preocupar absolutamente com um número, né? Mas sim, o score vai se estratificar, separando em estratos maiores, eu acho que é o que é importante. É um paciente de risco baixo, é um paciente de alto risco, aí eu vou me preparar com condições especiais, aí sim. Essa coisinha de número e você entrar em discussão com o paciente, você vai entrar numa situação que muitas vezes é o que você falou. Ah, é 0,4, isso é muito, é pouco, para mim tá bom, tá ruim. Vem essas situações, né, de discussão. Não sou muito fã de encher de número o risco cirúrgico para o paciente, não. Beleza. Tanto que eu concluo sempre o risco cirúrgico com SAI baixo, médio ou alto risco. Eu não fico colocando número, não. Essa é uma opinião minha pessoal, tá? Eu não fico colocando número, não. Assim, eu faço a mesma coisa. Apesar de, às vezes, eu colocar, e aí, assim, né, assim, que eu saiba, né, não sei se alguém já leu alguma coisa diferente, não existe, né, um melhor ou pior, né, score, assim. Sempre, né, alguma coisa vai passar. Às vezes o paciente, né, tem alguma outra característica, alguma outra doença que não é contemplada ali naquelas variáveis, e isso, né, é uma condição que merece, igual o Fernando falou, um cuidado, né, mais importante. Então, eu sempre ponho no final, né, impressão, baixo risco cardiovascular para o procedimento cirúrgico proposto, né, e aí eu sempre coloco, né, bem no alto, assim, avaliação do risco cardiovascular para cirurgia não cardíaca, cirurgia tal, né, porque a gente está fazendo uma coisa bem, né, pontual, e coloco a impressão sem nenhum número também. Porque, né, e a gente poderia usar vários, né? Igual o Fernando falou, eu vou usar um, você vai usar o outro, entendeu? Eu acho que importa mais a conclusão final e os cuidados que você vai orientar, né, no manejo né, operatório, eu acho. Combinado. Ok. Obrigado. Pode ir, Gabriel. Vamos lá, boa noite. Eu tenho duas dúvidas. Uma é pegando o gancho do comecinho da apresentação, né, que o Estevão colocou se acha que é algo só do cardiologista, e a gente viu que eventualmente não. Que o que eu entendo é que a avaliação pré-operatória, ela é muito mais para a gente ter esse diálogo e investigar o paciente a ponto de o que eu preciso otimizar antes e após a cirurgia para evitar complicação. Então, não necessariamente é o cardiologista, mas eu queria saber, na visão de vocês, quando que o cardiologista, poxa, aqui precisa, né, do especialista. E a outra dúvida é, procedimento que tem anestesia tópica. Tem necessidade de avaliação pré-operatória, né? Você acha que a pessoa que vai fazer o procedimento, ela consegue ver se o paciente está com as suas comorbidades controladas. Eu pergunto isso porque tem essa questão da catarata, né, que é uma anestesia tópica, e eu peguei um absurdo aqui, no mais 60, que eu pedi uma ressecção de um SEC, e a dermatologista pediu liberação e o cardiologista pediu eco, teste ergométrico, um monte de coisa para tirar um SEC. E eu fiquei assim, gente, então assim, faz sentido uma avaliação pré-operatória num procedimento pequeno com sedação, nem sedação, anestesia tópica? Vontade de chorar aqui, viu, Gabriel? São essas duas dúvidas. Não, acho que faz sentido nenhum, né? Mas é o que a gente vê em risco cirúrgico mesmo entre nossos pares com frequência, né, Clarinha? O cara vai fazer qualquer coisa, vem aquela pacotada de exame. Aí você pode escolher se o cara está sendo defensivo ou se o cara está ganhando dinheiro com o método, entendeu? Mas não tem a menor indicação, né? Agora, a sua pergunta, quando o cardiologista deve entrar? Eu acho que é interessante a entrada do cardiologista, se o risco cirúrgico está sendo feito no domínio de outra especialidade, no que a gente pode oferecer, talvez com um pouquinho mais de expertise, que é o paciente cardiopata, né? O paciente com insuficiência cardíaca, o paciente coronariopata, trazer segurança para essas definições. Aí eu vejo
talvez mais medo do clínico do que o cardiologista de algumas situações, né, em relação a isso. Da mesma maneira que eu acho que é onde o geriatra acrescenta muito para nós. Essa avaliação do manejo, de uma avaliação geriátrica ampla, esses critérios que, se eu for disponível, eu vou ter todos a calculadora na minha mão, mas eu não tenho manejo disso, né? Esses scores de fragilidade, e eu vejo uma falta dessa interação, sabe? A gente precisa disso, né? A gente tem muita intervenção hoje no paciente, não sei se usa mais esse termo, mas já usou, né? Idoso, super idoso, né? Essa questão de TAV, todo dia TAV nos pacientes, né? Claro que a gente vê, poxa vida, lá vem cada bichinho para TAV que você fala, meu Deus. E a gente, até no Horizonte, que é um hospital que tem uma geriatria bastante forte, essa interação ela não vai tão forte, né, claro? Acho que ela pode ser melhor. E no ambulatório isso é um desafio, né? Porque você está lá, você precisa de uma interseção rápida com o colega. Claro que vocês na Mais 60 têm isso muito mais fácil. Mas para nós, se eu for marcar um geriatra dentro do ambulatório do Horizonte, tem vaga para daqui a 3 meses. Né? Como é que você conduz essa multidisciplinaridade? Mas o que eu acho que a gente pode ajudar é nisso, é no paciente cardiopata com doença estabelecida. Né? Obrigado. Talvez aí só lembrando, né, os doentes que às vezes trazem algum desafio, pensando dentro da cardiologia, né, os valvopatas, né, os pacientes que têm doença valvar moderada importante, aquele paciente que está beirando a indicação cirúrgica, são doentes que às vezes toleram mal cirurgia, né, que é as complicações de edema agudo de pulmão, arritmia, né, aí talvez, né, o cardiologista, as insuficiências cardíacas, né, mais avançadas, né, talvez seja o cenário, né, em que o cardiologista, né, vai ajudar aí no manejo mesmo, né, mas é no manejo mesmo. Tem uma pergunta aqui da Sueli, que é enfermeira nossa lá na Mais 60, que eu achei bem pertinente, tipo assim, muitas vezes elas fazem alguns procedimentos de desbridamento de feridas mesmo, né? E tem risco cirúrgico para isso? Exemplo, o caso do paciente que usa anticoagulante. Não, acho que risco cirúrgico por uma ferida de debridamento convencional, não, né? Um debridamento cirúrgico de grande porte, Ambulatorial, com né, que eles bloco, fazem aí, né, não é etc., isso? né? Sim, no ambulatório de feridas. Ambulatório de ferida, né? Não, acho que não precisa. Agora, em relação ao sangramento com anticoagulante, estou vendo a pergunta aqui, ela fala se é seguro, né? Não está tendo uma boa evolução porque está sangrando durante a troca de cobertura. Se é seguro suspender, é sempre aquela história do cobertor curto, né? Você vai descobrir um lado, proteger o outro, então você tem que fazer um balanço da indicação daquele anticoagulante, né? E sempre discutir abertamente com o paciente, né? Se eu estou diante de um paciente que tem uma indicação, por exemplo, uma fibrilação atrial com Chagas baixo, suspender o anticoagulante dele por 2, 3 dias, 4 dias, é tranquilo, não vejo problema. Agora não, tem um paciente que tem uma prótese metálica, onde há alto risco de complicação se eu ficar sem anticoagulante. Eu vou ponderar mais essa suspensão. Então, acho que essa decisão tem que ser muito bem discutida e uma hora você vai correr risco de um lado ou de outro. Isso todo dia a gente vive isso, né? De novo, o médico não pode só pecar por aquela visão de que o médico, se eu dou o anticoagulante, o sangramento é culpa minha. Se eu não dou o anticoagulante porque estava sangrando, a complicação é da doença, o AVC, ou a trombose de uma válvula, etc., né? Então tem que pensar muito bem na balança risco-benefício, compartilhar com o colega, né, que está conduzindo clinicamente o caso, mas uma hora você pode ser que tenha que correr risco, né? Isso a gente vive todo dia. Boa, muito bom. Bom, chegamos então ao final dessa reunião. Mensagens finais aí, Maria Clara, que recomendações você dá aí para os geriatras, para os gerontólogos, né, que estão diante de uma avaliação pré-operatória, e Fernando também. Que mensagem
motivacional você passa aí para a gente? Eu acho que a gente tem que continuar insistindo em fazer bem feito, né? Acho que talvez seja a sua primeira pergunta ou o primeiro caso lá, né, que o oftalmo queria, né, outros exames e tal. Eu ainda acho que a gente tem que, né, insistir em fazer da forma como a gente acha correta, né, olhando, né, o paciente, não, né, o que vai beneficiar mais o paciente, né, o que isso vai trazer benefício para ele. Né, eu vi aí, né, vocês usam muito os termos das preferências, né, do paciente, a gente vai aprendendo também essa terminologia, para a gente fazer uma medicina bem feita que a gente acredita, né, porque se a gente desistir de fazer, aí tem muita gente fazendo diferente, né, e nós vamos perder aí, ó. Então, acho que é isso, a gente continuar, né, fazendo bem feito, né, e da forma que a gente acredita para tentar influenciar, né, mais pessoas. Obrigada. Eu concordo com a Clara plenamente e acho que talvez uma coisa muito importante é a gente usar bem o co-manejo nas situações onde ele é necessário. A maior parte de vocês são bem mais jovens que eu, né? E eu vejo, não é uma crítica, não estou falando de vocês, mas eu vejo a geração mais nova com a dificuldade para buscar o diálogo com o médico assistente, numa parceria. Isso aí não é trabalho extra, é parceria, né? Você está tirando um pouco da carga decisória de você quando você tem um médico, colega, ou de outra especialidade, ou assistente para se apoiar. E aí eu acho que aquela porção do paciente que é mais complexa, e aí vamos falar do paciente idoso, né? É onde mais a gente precisa dessa atuação conjunta para unir as expertises. Acho que isso, e parabéns pelo evento, esteve muito legal. Obrigado a todos presentes. Desejo uma boa noite. Obrigado, Maria Clara e gente. Fernando, mais uma vez. Boa Boa noite. semana a A gente todos. agradece, gente. Um abraço, Obrigada. pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.